Olá, meus amigos e amigas concurseiros. Eu sou o professor Erion Monteiro, professor do Estúdio Aulas. Estou aqui para passar uma dica para você que vai fazer o concurso da FUNAI. Bom, a banca examinadora é a ESAF. Então, a ESAF é uma banca examinadora que ela cobra muitas questões incomuns de informática. Como assim questões incomuns? Aquelas questões às vezes mais capciosas, mais difíceis, mais raras em concursos públicos, você encontra muitas vezes em provas da ESAF. Então, no concurso da FUNAI, muita atenção para a disciplina de informática. Então, é importante que você estude com questões da banca, ok? Então, estude com questões da banca. No meu curso, por exemplo, de Informática em Exercício aqui do Estúdio Aulas, você vai encontrar uma série de questões também da ESAF. Então, é importante que você estude com questões da banca, porque são questões diferenciadas das demais, ok? Queria que você acompanhasse agora o slide comigo, para nós vermos também uma questão da banca. Então, nós estamos falando da banca examinadora ESAF, do concurso da FUNAI. Eu sou o professor Erion Monteiro, professor de Informática do Estúdio Aulas. Bom, a questão que eu vou apresentar para vocês é uma questão envolvendo endereço IP, que foi da última prova da ANAC, concurso de 2016, concurso recente. E fala o seguinte, um assinário, ficou meio estranho esse negócio aqui, né? Espera aí, falha do estagiário, vamos lá. Bom, assinale a opção correta relativa a endereço IP. Então, a questão está certinha ali com relação à banca examinadora, com relação ao cargo e ao concurso. Então, assinale a opção correta relativa a endereço IP. Aí ele diz, já no primeiro tópico, eu vou primeiro ler só o primeiro tópico e vou explicar um pouco para vocês. Aqui fala assim, contém 2 bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 255. Senhoras e senhores servidores, candidatos aí ao concurso da FUNAI, né, meus amigos concurseiros, seguinte, quando nós falamos de endereço IP, existem 2 padrões de endereço IP. Então, existe o IPv4 e o IPv6. O IPv4, que é o mais tradicional, ele é formado, tá, por 4 bytes, que nós podemos falar que são 4 octetos binários. Como assim, professor? 4 octetos binários? Se você já teve uma noção de informática básica, conceitos básicos de informática, você deve saber que 1 byte é igual a 8 bits. 1 byte é igual a 8 bits. Portanto, se eu tiver algo como 01001101, eu tenho 8 bits. Então, tenho 8 bits, que é igual a 1 byte. É isso que nós chamamos de um octeto binário. Um octeto binário, ok? Então, no endereço IPv4, nós temos 4 octetos binários, tudo bem? Nós temos 4 octetos binários, nós temos 4 bytes. Ok, essa representação dos 4 bytes é muito importante a gente sempre assimilar que um número binário é determinado pela posição dele. Como assim? Por exemplo, esse aqui, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, deixa eu mudar uma coisa aqui importante pra gente. Deixa eu voltar aqui, ok? Vamos lá. Eu tinha colocado para vocês um número binário, 01001101. Beleza. Esse aqui é um número ímpar. Por que eu sei disso? Porque o último número que terminou aqui é o número 1. Então eu sei que ele é um número ímpar. Como é que eu determino qual é o valor deste número binário convertido a um número decimal? Aqui nós temos um número binário e aqui eu tenho um número decimal.
Seguinte, o número é sempre estabelecido pela posição dele, ou seja, essa aqui é a posição número 1. A próxima posição é o dobro da posição anterior. Dobro de 1, 2. Dobro de 2, 4. Dobro de 4, 8. Dobro de 8, 16. Dobro de 16, 32. 64, 128. Ok. Um octeto binário sempre tem essas posições. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tudo bem? Então, esse número aqui, ele vai ser a soma de 64, porque na verdade é só o número 1 que determina, mais 8, 64 mais 8, 72, mais 4, 76, mais 1, 77. Então, por exemplo, se você tivesse esse número binário em um dos octetos do endereço IP, esse endereço seria correspondente ao número 77. Aonde eu estou querendo chegar? Quando você estabelece o endereço IP, o endereço, ele, na verdade, o endereço IPv4, ele é binário. Ele é binário, mas todo número binário tem um correspondente decimal. Se nós temos um octeto binário, ou seja, nós temos uma sequência de 8 bits, se eu tivesse preenchido todas as posições com 1, eu teria que somar todas elas. E a soma de todas essas posições daria igual a quanto? 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá igual a 255. Ou seja, em resumo, um octeto binário só pode ser representado na faixa que vai de 0 a 255. Então, o número que eu representei ainda há pouco com esse endereço foi o 77. Então, ele está contemplado por essa faixa. É um endereço IP possível. Isso é importante também, porque, por exemplo, se cai uma questão de prova e fala assim para você, o número 201.123.3.276 é um endereço IP válido. É um endereço IP válido? Não, porque o 276 está fora dessa faixa, do 0 a 255. Ficou claro isso? Eu espero que tenha ficado, porque agora a gente tem argumento suficiente para voltarmos e responder a questão, beleza? Então vamos lá. Olha só, a questão dizia assim, assinale a opção correta relativa ao endereço IP. Lógico que ele está falando de octetos binários, está falando de o número representado em IPv4. Contém 2 bytes no formato 0.00. Não, eles são 4 octetos binários, então eles são, na verdade, 8 bits separados por ponto. Então ele coloca assim, ó, na letra B, contém 3 bytes no formato 00.00, está falando de 3, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 1023. Errado, lembra que é de 0 a 255. E não são 3, mas 4 bytes. Contém 2 bytes no formato 00, em que cada byte pode incorporar, já está eliminado, não são 2 bytes. Na letra D e na letra E, nós percebemos aqui que está falando 4 bytes, 4 bytes. Então, já são candidatas. Na letra D fala, contém 4 bytes no formato 00.0.0.0, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 999. Está errado, né? Contém 4 bytes no formato 0.0.0.0, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 255. Qual é a alternativa correta, senhoras e senhores candidatos? A alternativa é. Então, beleza? Ficou então a dica, uma questão, a ideia exata para você que vai fazer o concurso da FUNAI. E é sempre importante. É um tema recorrente esse que nós acabamos de ver em prova de concurso? Não, ele não é tão comum. A ESAF, ela faz exatamente isso. Ela pega questões que são elaboradas, parece que por uma banca tão específica, que você não costuma ver questões assim em outros concursos públicos. Então, estude pela banca, estude conosco no Estúdio Aulas. Um grande abraço, até mais!